Meus queridos e amados anjinhos, vamos à leitura da Bíblia de hoje, em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao qual o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Nesse tempo, Abrão ainda não havia tido seu nome mudado e muito nome da Sarai. Mas olha como eram as coisas. Por que Abraão foi considerado como pai na fé? Na história de Noé, a primeira vez que Noé é mencionado, ele não foi mencionado como um homem de fé, mas sim como um homem que apenas obedeceu à voz do Senhor. A Bíblia não falou de fé, mas provavelmente ele demonstrou fé, apesar de a Bíblia não ter mencionado, porque ficar mais de 100 anos construindo um navio sem ver uma gota de chuva, uma gota de água vindo do céu, é necessário ter muita fé para isso. Só que aqui, claramente, a Bíblia fala sobre Abraão ter tido fé. Inclusive, foi um pouco mais pra frente, um dos livros mais pra frente, mais a Bíblia fala que a Abraão foi feita uma promessa e que mesmo sem ter tido aparentemente nenhuma prova, ele acreditou e isso foi imputado a ele para a justiça. Ou seja, mesmo sem ter aparentemente nenhuma prova de que Deus faria aquilo na vida dele, de que ele teria um filho, ainda assim ele acreditou. E esse, acredito eu, que é um dos grandes motivos que mostra até que na Bíblia que Abraão foi um pai na fé de muitas nações, porque foi inclusive a promessa que Deus fez a ele, que ele seria pai de muitas nações. Aqui, aparentemente, ele é mencionado na Bíblia como o primeiro homem a demonstrar fé, o primeiro homem que é mencionado como que teve fé. Mas mesmo assim, foi uma grande demonstração de fé o que ele fez. Anos seguintes se passaram, quando ele teve a promessa do filho dele, o Isaac. Ele passou anos e anos ouvindo essa promessa, e quando ele finalmente teve o filho, Deus pediu o filho dele. É claro que Deus não levaria o filho dele, mas mesmo que Deus levasse, eu tenho certeza de que Abraão ainda assim daria o filho dele, porque Abraão amava mais ainda Deus do que ao filho. Então, por isso que Deus sabia conhecer o coração dele, por isso que ainda mais também fez aquele teste, para ver se realmente o coração estava com ele. Mas aqui foi um grande passo de fé, porque Deus fala assim: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aqui fala claramente na Bíblia: Deus ainda não havia mostrado a terra para o qual o Abraão iria. Aqui claramente mostra nesse versículo: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa de teus pais, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, Deus não mostrou a terra para a qual Abraão iria logo que ele estava saindo. Deus iria mostrar para onde ele iria ainda no meio do caminho. Então, de fato, foi uma demonstração de fé, porque Abraão não fazia ideia de para onde ele iria. E, de certa forma, também foi uma demonstração de fé de Sarai, porque ela iria com o marido dela, e ela também não fazia ideia de para onde eles iam. Só que no caso que é mencionado aqui é o caso de Abraão, que ele apenas obedeceu a voz do Senhor. Ele poderia, como muitas pessoas fazem hoje em dia, que Deus às vezes geralmente manda a pessoa fazer uma coisa, a pessoa às vezes fica até empacada, fica na dela. Tem vezes que a pessoa fica pedindo para Deus confirmar as coisas, para Deus dar um sinal,
pra isso, pra aquilo. Eu sei porque eu já conheci pessoas assim. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Só que Abraão, por si só que no começo da história dele, já demonstra o quanto é diferente ele de nós. Porque ele não ficou pedindo pra Deus mostrar uma prova pra ele, não. Deus mandou ele partir e ele partiu. Deus mandou ele ir até um determinado lugar e Deus falou apenas assim, vai. Só vai, meu filho, só vai e eu vou te mostrar no meio do caminho pra onde você vai. Basicamente foi isso que Deus falou. E Abraão reclamou? Abrão, não era Abraão ainda, era Abrão. Abrão reclamou? Ficou resmungando com Deus, falando, mas Senhor, pra onde é que eu vou? Eu não faço ideia, como é que eu vou pro lugar que eu nem sei onde é que é? Ele apenas arrumou as coisas dele, pegou o sobrinho dele, a esposa do sobrinho dele. Aliás, não sei se o Ló era casado aqui, não mencionando, mas ele pegou o sobrinho dele, pegou todos os servos e servas que já eram nascidos, que nasceram ali na casa do pai dele, a esposa dele, e partiu. Simplesmente partiu. Ele não ficou esperando Deus dizer, ah, você vai para tal lugar. Não. Deus mandou, ele obedeceu. Quer demonstração de fé maior que essa? Ele não ficou questionando a Deus. Quantos de nós, Deus às vezes dá uma tarefa pra gente, uma tarefa simples, não necessariamente mudar de cidade, de país, uma tarefa simples como vai ali, falar com tal pessoa, vai lá, pega tal coisa. E muitas vezes a gente acaba desobedecendo. Porque somos assim muitas vezes, né? Desobedientes. Muito desobedientes. Isso. Muita gente não faz isso, infelizmente. O mundo está com tão pouca fé, a fé se esfriou de tanto na humanidade, que não só para pessoas como você, eu que somos as ovelhas, às vezes pessoas que são missionários, obreiros, pastores, ficam às vezes orando, pedindo e jejuando por sinais, jejuando às vezes por quererem que o Senhor confirme. O Abraão, ele não recebeu várias confirmações, não. Quando ele saiu da casa do pai dele, se não me engano, Deus falou com ele mais uma ou duas vezes só. E quando ele se tornou finalmente pai, que era um dos maiores sonhos dele, ser pai, para ter alguém para ele dar tudo que ele tinha, isso só foi acontecer com 100 anos. E aqui está isso claramente, que ele saiu da casa do pai dele com 75 anos. Se eu não me engano, o Ismael nasceu quando ele tinha 85 anos. 85 anos. E nesse meio tempo, nos 10 anos que ele passou peregrinando, ele ficou muito rico. Ele lutou algumas vezes, ele teve despojo de lutas, ficou muito rico, teve muitos servos, porque naquela época ter muitos animais, muitos servos e ouro também, ouro, prata. Aliás, só por ter muitos animais, muitos servos já era sinônimo de riqueza naquela época. Só que ele também, não sei se era comum já ter ouro, prata, mas eu sei que ele tinha muitos animais, pessoas cuidavam para ele, os servos cuidavam para ele. Tinha os servos nascidos na casa dele e tinha muitos animais, só aquilo já era sinônimo de riqueza naquela época. Então, Deus permitiu enriquecer muito. Só que ele tinha um sonho, alguém para herdar essa riqueza toda. E mesmo assim, ele tendo Ismael, ainda assim, o Ismael não era a promessa que Deus havia feito para ele. Depois que ele peregrinou, que ele começou a juntar dinheiro, Deus aí sim, novamente, não só, aí foi a partir desse momento que Deus prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações. Mas que essas nações não seriam através, tipo, o filho dele que teria muitos filhos, ou o neto dele, ou o bisneto, não. Foram as gerações seguintes que tiveram muitos filhos, que geraram que hoje se é conhecido também como a nação de Israel. Só que ele teve que esperar muitos anos, até mesmo inclusive para ver o filho dele. Só que ele não ficou pedindo sinais, não. Deus prometeu e ele confiou. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Abraão apenas confiou porque ele sabia que Deus não era mentiroso. Humanos são mentirosos, ele sabia disso, mas a Deus não. Então ele não ficou pedindo que Deus confirmasse nada na vida dele. Ele apenas seguiu a vida dele, mesmo quando ele saiu da terra, da parentela dele, ele não ficou pedindo para Deus sinais, tipo, o Senhor vai mesmo me levar a esse lugar, o Senhor vai mesmo cumprir, o Senhor vai mesmo me fazer abundar em bênçãos. Não, ele não ficou pedindo sinais, confirmações. Ele apenas obedeceu. Basicamente disse, eis-me aqui. E foi. Deveríamos todos fazer isso. Deveríamos todos ser assim.
Que pena que nenhum de nós consegue ser tão assim, não é verdade? Temos que orar para sermos muito como Ele, para termos essa fé, essa confiança em Deus. Isso é importante, isso é o que Deus mais espera de nós todos os dias, demonstrações de fé. Amém? Vamos orar. Meu Pai, meu Senhor Todo-Poderoso, que nós possamos, meu Senhor, como demonstra essa palavra do teu servo Abraão, nós possamos ser como Abraão, Senhor. Abraão tinha uma fé exemplar. Ele não foi um homem perfeito. Nenhum dos homens na Bíblia foi perfeito, só Jesus. Mas Jesus não era um homem. Ele tinha sua natureza espiritual. Só que muitos de nós temos essa natureza que nos impele a errar tanto, a ver tantos sinais. Então eu vim através dessa oração, Senhor, pedir, não só por mim, mas para essa pessoa que está me assistindo, seja lá onde ela estiver, como ela estiver. Dá-nos, Senhor, um coração, como no teu servo Abraão. Um coração com essa fé, com essa confiança em Ti. Um coração que não fica exigindo provas e provas e provas do Teu poder, provas de que o Senhor se lembra, quando na verdade o Senhor não se esquece de nada. O Senhor nunca se esquece. Nós esquecemos com frequência de promessas, de coisas que nós prometemos ao Senhor, mas o Senhor nunca se esquece. O Senhor nunca se esqueceu de nós. Eu sei que o Senhor nunca vai se esquecer. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, para lembrar o nosso coração, lá no coração, no fundo do sentimento, de que nós é que temos que confiar no Senhor, nós é que devemos lembrar que o Senhor não mente, que o Senhor não fale, que o Senhor cumpre tudo aquilo que promete. Dá-nos um coração transformado, Pai, um coração fortalecido em fé, assim como era de Abraão, fortalecido em fé no Senhor. O Senhor não precisa ficar nos fazendo promessas e promessas, ficar nos lembrando que o Senhor vai cumprir. Uma palavra só do Senhor deveria ser o suficiente para que nós acreditássemos, mas nós já somos tão falhos nisso que pedimos, insistimos em pedir provas do Teu amor, da Tua lembrança de que o Senhor não esqueceu quando o Senhor não se esquece. Então, Pai, fortalece nosso coração em perseverança diante do Senhor e em fé, para que nós possamos ser como Abraão, possamos confiar, mas também possamos ver aquilo que nós mais esperamos acontecer em nossas vidas. Não sei se poderiam haver casos parecidos com o de Abraão, que nós mesmos não veríamos o milagre, mas a posteridade viria. Mas eu sei que as promessas que o Senhor faz nas nossas vidas. Que as promessas são para nós, não para os posteriores, mas para nós, promessas que o Senhor irá cumprir na nossa vida. Então, meu Pai, eu não só te agradeço por Tua misericórdia e Tua bondade em nossas vidas diariamente, como também agradeço ao Senhor a oportunidade de nos permitir mudar e sermos melhores diante do Senhor. Obrigada, Pai, por nos trazer até aqui, por nos moldar à Tua vontade, por nos fazer fortalecermos e crescermos diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa esta pessoa que está assistindo esse vídeo. Não sei como está o coração dela, não sei como ela se encontra nesse momento, mas se ela estiver precisando de um milagre, Senhor, eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, opera o milagre que essa pessoa tanto precisa na vida dela, seja em qual área for. Eu não sei qual área essa pessoa precisa de milagre, mas o Senhor sabe, e o Senhor saber é mais do que o suficiente. Opera uma grande vitória na vida dessa pessoa, para que ela possa testemunhar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Você recebe esse seu milagre? Você recebe a sua vitória? Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar cada vez mais e mais vidas, se inscrever aqui no canal para receber vídeos como esse. E é isso. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por me assistir aqui. E até o próximo vídeo, assim o Senhor me permitir.